Retornamos. Retornamos. Estão me ouvindo? Sim, tá escutando normal. Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Deixa eu até explicar a vocês o seguinte. Eu vou começar aqui com esse exercício e deixar a correção daquela outra atividade no final, para a gente não ter quebra de raciocínio, tá bom? Então, a gente acabou de ver dados sobre tabela, enfim, e gráficos, para a gente não perder o bonde. Na hora que faltar uns 15 minutos, aí a gente passa para correção, para não ter perigo de ficar sem corrigir e ao mesmo tempo para a gente poder mudar de assunto sem prejuízo, tá bom? Então vamos, como eu falei com vocês, agora é exercitar, né? Vocês vão ver, são diferentes atividades, diferentes exercícios de análise de gráfico, de elaboração de tabela, enfim, coisas simples, mas só para a gente exercitar aqui. Reparem, aqui veio uma reportagem, né, do jornal O Tempo, onde fala que Minas Gerais é o estado com maior número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, tá? Isso daqui foi uma reportagem do dia 16 de agosto de 2020, às 21h30. Importante, né, para vocês verificarem como que é importante em termos de informação, uma vez que vai indo aquela informação caduca, né? E que bom que caduca, e ainda mais em relação a esse assunto. Mas, né, aqui só para a gente ter uma noção. Então, aqui, ó, foram registrados 88 novos óbitos de sábado para domingo, segundo o boletim do Ministério de Saúde. São Paulo registrou 72. Rio de Janeiro teve 36. Santa Catarina, 30. De todo o Brasil, Minas Gerais é o lugar que registrou mais mortes em 24 horas. Entre sábado e domingo, 88 novos óbitos entraram para as estatísticas. São Paulo vem em seguida com 72 novas mortes. Bem, segundo o boletim divulgado na noite de hoje, hoje que é dia 16, né, pelo Ministério da Saúde, 14 a cada 100 novas mortes foram em Minas, que está entre os 5 onde o número de óbitos segue aumentando. Os outros são Tocantins, que teve 32 registros novos nas últimas 24 horas, além de Santa Catarina, 30, Paraná, 26 e Amazonas, 20. Construa uma tabela com o número de casos de mortes que está ocorrendo entre os 5 estados onde o número de mortes continua aumentando. Aí eu quero que vocês, por favor, façam para mim aí uma tabela observando essas características, por favor. Quero que vocês elaborem. Só lembrando vocês, colocando aqui, né? Porque passou a página, olhem. Aqui, ó. Entre sábado e domingo, 88 novos óbitos em Minas Gerais. Então, 88 em Minas. E aqui foram citados os outros 4 estados. No total de 5, né? Minas mais 4, que continua aumentando. Eu vou deixar nessa página aqui, sendo que vocês anotem aí, por favor, que são 88 no estado de Minas Gerais. Construam essa tabela. Não se esqueçam, por favor, de identificar título. Observem aí, né, nas colunas. Observe tudo direitinho, o que precisa. Até mesmo fonte. Vou dar um tempinho para vocês construírem, para a gente poder corrigir.
Ô, Lu, Oi? você quer que monte isso num papel ou Aí no no Excel caderno mesmo? mesmo, falei para vocês terem um caderno aí com vocês, né? Bom, pode Ah, montar aí sim. no caderno mesmo, Beleza. tá? Vou dar um intervalo de tempo aí para vocês. Aí depois, agora vocês meio que rascunhem. Depois vocês fazem direitinho. Logicamente, a gente sabe que tem um recurso hoje em dia de jogar os dados no computador. Mas agora aqui, né? Porque assim, a gente sempre tem às vezes a dificuldade. O tempo, Oi? Pode falar, Pedro? a fonte do o tempo? Jornal O Tempo. Ok. E pode acrescentar a data, 16/8/2020. Que é importante, né? Fundamental, porque se vocês observarem, hoje nós já teríamos outro panorama. Luciene, Pode falar? você pode voltar rapidinho Posso? no título da reportagem? Uhum. Obrigada. Nada. Pode voltar para outro, para facilitar para os outros. Uhum. Só para me ter uma ideia, já tem gente que acabou? Sim. Uhum. Alguém que queira mostrar pra gente, esteja fácil aí, quer mostrar pra gente na, na, na câmera? Vou ver aqui, pegar aqui. Alguém quer mostrar aí, se tiver facilidade, se puder mostrar pra gente. Pedro. Ok, Pedro. Bem rascunho mesmo, Lu. Não, eu Mas entendo, até mesmo agora eu sei. É isso mesmo, Pedro. O importante é vocês de alguma forma rascunharem aí, né, para sentir, para ver. Peguei informações básicas mesmo, mas para a gente trabalhar com aqueles conceitos básicos, né? a gente vê que não E mesmo porque fazer, né? isso estava falando, a gente tem hoje o recurso de jogar isso na internet, né? No computador, em Excel, saiu uma tabela, né? Com um arranjado ali legal. Só por que eu quero que vocês façam à mão? Porque à mão a gente sente as necessidades, é mais fácil para a gente trabalhar aqui, uma vez que se eu falasse em computador, talvez nem todo mundo poderia agora, né, fazer, executar isso. Então, o caderno, o lápis e
a régua ali é algo que a gente facilita. E se você também não souber construir, fazer ali, né, a construção no papel, você também não sabe alimentar o próprio sistema para fazer uma coisa adequada, tá bom? Então, por isso que a gente trabalha nesse sentido, porque eu acho que pra gente, nesse momento, conceitos básicos aqui pra gente também é importante, tá bom? Mas alguém quer mostrar? Não tem problema nenhum de ser rascunho, afinal de contas, essa é a proposta mesmo. Posso mostrar o meu, Lu? O meu Então, ficou bem. pode, deixa eu ver, Lu. Peraí. Fica eu e vocês, Lu pra lá e Lu pra cá, né? Muita Lu, né? Não é? Aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Tá dando pra ver? Deixa eu ver. Tá, sim. Deu pra ver. Fica, às vezes, claro, principalmente que às vezes a gente... Eu fiz de Deu lápis. pra perceber. Lu, Tá bom. dá pra ver. Fiz de lápis. Obrigada, Lu. Nada. É isso mesmo, tá? Eu até construí aqui, ó, vou colocar para vocês, eu mesma, e eu acho importante a gente perceber o seguinte, que é muito bom. A gente vai, a gente constrói, se a gente, ali em termos, né, ali na tese, vocês constroem e depois percebam, será que o título está adequado? Será que eu poderia, né? Igual aqui, eu coloquei número de mortes por estado, que apresenta crescimento no número de casos, mas aqui eu mesma senti a falta aqui, número de mortes por Covid-19, né? Percebam que a gente constrói as coisas e de repente você percebe, se você voltar, nossa, eu acho que se eu colocar essa informação fica mais completo, fica mais coerente, fica mais correto, né? Isso daí vale também para todos nós, né? Você faz às vezes a coisa no primeiro momento, mas depois você ainda pode melhorar e ficar, né? Aqui são os 5 estados, com um número crescente, que foi Minas Gerais 88, Tocantins 72, Santa Catarina 30, Paraná 26 e Amazonas 20, tá? Fonte, que é muito importante, como eu falei com vocês, inclusive a data, né? Porque se isso imagina, a gente pega uma informação dessa, solta, poxa, isso significa que dia? Isso será que é atual? Será que isso é de ontem? Não, isso foi de 16 de agosto. Então é fundamental. E observando aquelas características clássicas: título, as colunas, a identidade direitinho, né? Espaços vazados, fonte. Então, pode falar? Eu coloquei o total de mortes também, deu 196. E aí, importante, número de mortes nesses, pode colocar aqui, né? Ele já subentende que seja nesses 5 estados. Ok, pode também. Outra informação, ou seja, e de repente, né, se as informações aqui pudessem se estender, com o total desses 5 estados, a gente poderia até comparar, ó, no total no Brasil, né, nesse dia de tantas mortes, esse total que você falou aí, seria até expressivo, mostraria que realmente são os 5 estados que foram os principais responsáveis pelo número de mortes. Né? A gente poderia até completar nesse no total, ficaria interessante e chamativo também. Muito bem, Pedro. Próxima. Mesmo liderando o ranking de novas mortes deste domingo, Minas Gerais é o estado com o menor número de óbitos a cada 100 mil habitantes, com 20. O segundo melhor colocado nessa comparação é o Rio Grande do Sul, com 24. Os estados com mais mortes a cada 100 mil habitantes são Roraima, 94, e Ceará, 89. Então, percebam, na verdade, aqui, ó, é uma continuidade dessa mesma matéria. Então, a fonte e a data são as mesmas. Ele está justamente falando isso, ó. Mesmo porque Minas, ele liderou o ranking, né, de novas mortes, que foram 88. Mas ele ainda, naquele dia, 16 de agosto, era o estado com o menor número de óbitos a cada 100 mil habitantes. Tá? Era 20 a cada 100 mil. Então, aí ele vem listando. Segundo melhor colocado é o Rio Grande do Sul.
E os estados com mais mortes a cada 100 mil habitantes são Roraima e Ceará. Então, elabora um gráfico que ilustra o número de óbitos a cada 100 mil habitantes por estado. Então, olhem só. Como que vocês fariam esse gráfico? Agora é um gráfico. Vocês elaborariam, por exemplo, vocês têm as opções. Façam aí depois pra gente ver. Qual é o tipo de gráfico que vocês estão utilizando? Coluna ou barra? Eu acho, né? Boa. Uhum. Por exemplo, eu poderia fazer um histograma com esses dados? O que vocês acham? Acho que não, porque não é contínua. Sei lá. Exatamente. Né? Não tem dados contínuos. Né? Então, a ele eu já tiro de cabeça. Muito bem. Só para me ter uma noção, alguém já acabou? Eu acabei, Lu. Oh, Acabei. Você quer ver? quero sim. Só pegar aqui. Aqui. Pode mostrar. Tá dando pra... Ei, Pamela. É colorido. Exatamente. Isso mesmo. E olha como que, na hora que coloca assim, na hora que colore, né? Como que se torna mais chamativo, né? A gente não vê É. detalhe, mas já nos salta aos olhos. Isso mesmo, Pamela. Mais alguém quer mostrar? Ô, Lu, você volta pra tela, por favor, que tô terminando. Volto, Pedro. Volto sim. Só um minuto. Deixa eu ver. Deixa eu ver se apareceu certinho. Isso.
Ai, deixa eu tentar passar essa vergonha. Oi, perdão? Desculpa. Posso tentar passar essa vergonha? Por favor, vergonha de quê, Daniel? Pode mostrar isso? Isso, aqui a gente tá rascunhando mesmo, não é passar vergonha, não, é isso. Eu quero que vocês exercitem, logicamente, pra gente o quê? Ter uma noção da ferramenta, né? Tenho certeza que se fosse pra fazer, pra entregar, seria outra. Exatamente. Com certeza. Isso, Daniel. Mas alguém quer mostrar? Não precisam ficar acanhados, não, gente. Entre a gente aqui não tem disso, não, pelo amor de Deus. A gente tá aqui justamente. Deixa eu passar aqui, porque o Pedro pediu. Só um minutinho, Pedro. É porque para que eu veja, eu acabo precisando de tirar. Deixa eu ver se agora voltou a tela para você. Voltou. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu coloquei. Ei, Jalo. Oi? Tá ok, Pedro? Tudo bem? Deu para concluir? Deu sim. Olhem só aqui, né? Nos jobs a cada 100 mil habitantes por estado. Aqui também utilizei de barra, né? Só que aqui nós utilizamos a barra invertida só para facilitar a demonstração aqui, tá? Mas que fica a semelhança do que vocês fizeram aí, tá bom? Então, isso mesmo. Reparem que dá para a gente ter uma noção, né? Chama a atenção para a gente o número de casos, a quantidade, enfim, fica bem ilustrativo. Aqui, elabora um gráfico que ilustra o acumulado de mortes nos estados de Minas, São Paulo e Rio. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, como que eventualmente, né? Eu tentei, na época que eu elaborei isso, eram as notícias, né, daquele momento, pegando uma referência nossa, que envolve a nossa biologia, né? Afinal de contas, a biologia também envolve a saúde humana. E, ao mesmo tempo, para mostrar a vocês como que às vezes a gente possa elaborar a partir do gráfico, né, com vários aspectos, com várias referências, tá? Então, agora aqui seria o acumulado de mortes nos estados. Considerando o total acumulado desde março, Minas tem 4.132 mortes. Essa lista é liderada por São Paulo, onde já morreram 26.852 pessoas. E pelo Rio de Janeiro, onde 14.562 vidas já foram perdidas para a Covid. Bem, o índice diário de mortes já vem aumentando nas últimas semanas e, segundo a Secretaria do Estado de Minas Gerais, a explicação está relacionada às mudanças no sistema de notificação, adotada desde o início de agosto, com o objetivo de reduzir a defasagem entre a data da morte e o registro oficial nas estatísticas. Sobre os dados deste domingo, a reportagem aguarda retorno. Pelo último boletim, o Brasil, que foi dia 16, né, de agosto, a continuidade daquela... Oh, fugiu. O Brasil tem 107.852 óbitos e 3,34 milhões de infectados, dessa reportagem, tá bom? Então, olha só, o acumulado de mortes por estado são 3, né? Anotem aí quais são as referências. Minas Gerais, 4.132. São Paulo, 26.852 pessoas e Rio, 14.562. Acredito que mais uma vez, né, a gente possa observar tanto um gráfico, quer seja de barra, ou até mesmo um gráfico circular ou um gráfico de pizza, tá? Também bem ilustrativo. Eu não tenho muitas referências, são 3, né? São 3 estados. Então, eventualmente, poderia. Façam aí. Ao terminar, se quiser me mostrar, é só me falar. Pra gente passar.
Ok? Alguém já fez? Ao terminar, me fale, só para mim ter uma noção. A fonte é o jornal O Tempo também? O tempo, é tudo uma reportagem só. Eu só tô assim picando para a gente ter a informação. É tudo da mesma data, 16 de agosto de 2020, Jornal O Tempo. Alguém pode me mostrar? Deixa eu tentar, vai. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, espera, que aí eu tenho que ver aqui, ó. Ah, deu! Ah, escolheu um gráfico de pizza. E aí, Foi. atualizando de cor, ia ser show de bola. Que aí, Sim, os números eram muito grandes. Aí eu achei que se colocasse no gráfico como de barra, por exemplo, ia ficar meio estranho. muito bom, isso mesmo. Se não me engano, eu também acho que eu escolhi esse tipo de gráfico para ilustrar aqui. Não me recordo, tem que ver. O meu ficou praticamente igual ao dele também, o Deixa- Lu, do Daniel. É, Lu. Também você utilizou esse o gráfico de pizza? Foi. Gráfico circular? Cadê? Eu fiz no lápis, tá, Lu? Cima, ok. Desce um pouquinho o caderno, Lu. Aí. Melhorou? Aham. Sim, eu acho que é Ficou uma bem? boa referência, é isso mesmo. São três, né? São três estados. A gente, ao bater o olho utilizando desse recurso, desse tipo de gráfico, a gente consegue perceber essa distribuição, né? Então, deixa eu. Não, foi aqui, total acumulado, não foi assim mesmo. Foi de barra. Também pensei que tivesse escolhido esse. Mas olha, até bom para a gente ter então esse comparativo. Fazendo dessa forma, também, logicamente de barra, eu preciso ter o espaço entre, né? Olha, total acumulado de mortes por Covid-19 nessa data. Aqui fica fácil, porque aqui, na verdade, eu joguei no Excel, né? Igual o Daniel falou, realmente para vocês, às vezes, aí, mexer aí por números maiores, talvez ficaria menos fácil do que trabalhar necessariamente aí com esse gráfico, que eu também acho que uma boa forma, tá? Mas aqui dentro, logicamente, a gente jogando na planilha de Excel facilita muito a vida e também ficou legal, olha. Deixa eu ver. Isso. É isso mesmo. Até pensei, eu tava com esse gráfico de pizza na minha cabeça. Pensei que era aqui. Bem, mas também foi bom, ilustrativo e diferente, mas o que vocês fizeram, o que vocês construíram também perfeitamente correto e bom para esse tipo de informação. Tá bom? E elabore uma forma gráfica para ilustrar algum dado apresentado na reportagem abaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso daqui, porque eu acho que eu tenho outro exercício aqui, e depois vocês escolhem, vou deixar ali no material para vocês, depois vocês construírem em casa, tá bom? Vou aqui, aqui, peguei esse, né? Olha só, até para mostrar, né? Reparem que nesse tipo, mostrar que nas últimas 24 horas, né, foi relativamente pouco em relação à quantidade total de mortes que já tinha tido até o dia 16/8. Então, mostrou que nas últimas 24 horas foi relativamente pouco, né? Inclusive aqui, o ideal seria seria escrever, porque no computador a gente não faz isso, mas até colocar aqui o número, né?
acho que são 107 mil e tantos, e fazer a referência do que significam nas últimas 24 horas. Seria uma maneira de eventualmente mostrar este número, né? Isso eu vou deixar para vocês depois tentarem, mesmo porque vocês podem escolher, tá? Qualquer dado daquela informação ali que eu passei para vocês. Agora aqui seria um outro tipo, seria como trabalhar, né, com um gráfico. O gráfico foi dado para gente. E isso é interessante porque é muito comum às vezes a gente em prova, né, a gente percebe isso. Em prova, você dá informação para o aluno e às vezes ele fica nervoso só porque ele viu um gráfico, porque ele acha que já é difícil, porque tem gráfico, né? Olhem só, para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1, representado a seguir. Então, gráfico 1. A companhia Vilatel Nossa respondeu dias depois publicando o gráfico 2, em que pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. Bem, na verdade eu fiz o seguinte, ó. Coloquei tanto aquele gráfico 1 como o gráfico 2 aqui, tá? Isso, inclusive, essa atividade, gente, eu retirei do nosso material lá da nossa disciplina, tá? Lá do AVA. E só para vocês terem uma noção. Tá? Então, olhem só, a gente tem aqui esses dois gráficos, e aí pede para você analisar e marcar a alternativa correta. O que vocês acham? Eu coloquei um sobre o outro aqui, ó, na projeção só para favorecer a leitura e a análise de vocês. Comparem, isso é super fácil. Vou até pegar aqui, ó. Pegar o marca-texto. E eu iria. Pode falar? Pode. Eu acho que eu iria na D. Na o Eu quê, também acho que é a perdão? D. Na D. D de dado. É isso? Isso. Ok, eu vou até marcar. É isso mesmo. Tá? Olhem só. Reparem que, na verdade, só tem um gráfico, né? E te faz uma pergunta. Se você observar, faça a comparação. Olha, número total de linhas telefônicas. Ok. 2000, 2050, 2100, 2150, 2200. 2000, 2050, 2100, 2150, 2200. Janeiro, abril, agosto e dezembro. Janeiro, abril, agosto e dezembro. Os dois são absolutamente com os mesmos dados, com os mesmos números, né? Qual que é a diferença? Ah, mas eu olho esse daqui, professora, olha só. Olha essa linha, né? Tá bem mais achatadinha. Aqui, ó, olha. Ó, tudo bem, concordo com você. Se eu, analisando dessa maneira, você possa ver uma construção diferente, assim, possa te dar uma sensação de diferença, mas não tem diferença nenhuma. Porque as informações estão absolutamente as mesmas. A diferença é nessa escala aqui, ó. Por exemplo, você pega, faz a construção de um gráfico num quadro, num papel milimetrado. Você utiliza ali para fazer contagem, né? Imagina, se você fizer a escala aqui, ó, 2000, 2050, 2100 tá crescendo de 50 em 50, né? Então, olha, imagina, se você fizer, imaginando que um quadrinho menor vai ocupar uma diferença de 50, ou um quadrinho grande vai ocupar uma diferença de 50, ou seja, se você fizer a escala diferente, é que vai dar essa diferenciação aqui, né? Fora isso,
todos os dois gráficos estão corretos, todos os dois gráficos estão com as informações que foram mostradas aqui no foi informado. Não há diferença entre eles. A única diferença é na escala, tá? Que talvez aqui fica até mais chamativo, talvez, pro leitor, né? Mas ele tem que tirar as mesmas conclusões que ele tiraria aqui, ok? Tá certinho. Vamos para mais uma antes de ir para a correção, tá bom? Olhem só. Alguém quer perguntar alguma coisa ou é impressão minha? Ok? Então vamos para a próxima. Represente os dados da série a seguir por meio de um gráfico. Não quero. Não. Eu não quero. Não. Deixa eu ver se tem como isso. Ana resolveu fazer uma pesquisa para saber, na sua escola, qual era a estação do ano que os estudantes preferiam. Após 180 questionários e a organização dos dados, obteve uma tabela como as que segue. Olha só. A estação de primavera, quantidade de pessoas 36, verão 81, outono 27, inverno 36. Qual a porcentagem de pessoas que responderam que gostavam mais de primavera? E complete a tabela acrescentando a frequência relativa. Ou seja, foram 180 questionários e foram esses dados aqui. Qual que é a porcentagem aqui? Primeiro, mais da primavera. Corresponde a quantos por cento? Sim, seria 20%? Isso mesmo. É Bruna, não é? Isso. Isso, Bruna. Primavera, 20%. E o restante? Que aqui no B, completar a tabela acrescentando a frequência relativa do restante. Verão seria 45%? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Olha só. Primavera, 20%. Verão, 45%. Ou seja, eu até mostrei aqui porque o raciocínio de vocês está certinho, né? Como que a gente tira isso? Quantas pessoas que são 100%? 180. Exatamente. Deixa eu ver, eu acho que eu fiz isso aqui para vocês. Fiz aqui. 180 corresponde a 100%. Então, na primavera, ele falou que 36 preferem a primavera. 36 é X. Então, por isso que chegaram aos 20%. Né? Ou seja, baseando-se sempre de que 180, que foi o número de questionários que eles fizeram, né? De perguntas que eles fizeram lá, 180 pessoas. 180 sempre são 100%. Então, aí ele falou que 81 preferem verão, então por isso corresponde a 45%. Outono, são 27 que preferem outono, o que corresponde a 15%. E inverno também, repare que são os 36% que preferem primavera, 36% preferem inverno, aos 20%. Então, no final, né, totalizam 100%. E a gente tem, o que eu, inclusive, acho interessante desses exercícios? Primeiro, com esse tipo, né, de questão de tabela e de gráficos. São informações em que a gente possa ter a construção de tabelas, a construção de gráficos, né, e a leitura desses mesmos. Porque a gente trabalha com uma maneira de ilustrar, né, de apresentar
e a maneira também que a gente retira as informações. Porque uma coisa, olhem só, eu vou voltar aqui, ó. Uma coisa é isso daqui, ele está me passando, né, estes dados. Agora, a informação, a gente vai extrair dela. Ora, quantas pessoas preferem? Corresponde a quantos por cento? Primeiro, de uma maneira geral, a essas pessoas que foram pesquisadas, qual que é a estação do ano que eles preferem? Verão? Qual que é a que eles menos apreciam? Outono, né? Ou seja, a gente consegue tirar informações a partir, do caso aqui, de uma tabela que nos foi dada repassados os dados, e a gente aí subtrai as informações. Então, eu queria mostrar isso para vocês, né? Que são diferentes formas, desde dados que sejam importantes para confeccionar uma tabela, ou quer seja, tirar informações a partir dela. Tá? Até dei assim para dar uma variação, né, de exercício para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu assistir a próxima. Isso. Essa é a última e a gente vai para correção daquela atividade. Que essa daqui é só marcar. Veja se vocês façam ela rapidinho. Alguém já dá um trabalhozinho, né, que tem que fazer uma continha básica. Na hora que chegarem a alguma resposta, podem me falar. Eu chutaria a C por preguiça de calcular mesmo. Ah, então não vou nem aceitar essa sua resposta. Pela preguiça e porque tá errado. Mas por ele, óbvio. Não, eu não fui conferir se a C tá realmente certa, mas fui eliminando. Olha só. Mas é engraçado, tá mais fácil do que você imagina. Alguém fala outra resposta que não seja essa? Oi. Eu acho que seria a letra B. Então, essa aqui eu vou ter que fazer com vocês. É o seguinte, olhem só. Primeiro, vamos analisar. Entre 92 e 95. Então, entre 92 a 95, ele está falando que foi crescente. Olha, reparem que não. Por quê? Em 94, a gente teve uma diminuição. Então, essa daqui já está errado. Aí você
falou que acha que a B teve a média de 40 mil toneladas por ano. Se você observar, a letra E teve média de 50 mil toneladas por ano. Então, vamos fazer o seguinte, na verdade, o que é correto? É somar. Não pode ter preguiça, né? Seria somar 20, aqui, ó, repare que tem um pontinho aqui, seriam 20 mil toneladas por ano, né? Olha, no ano de 90 foram 20 mil, então seria 20 mais 40, mais 50, mais 60, mais 40 de novo, mais 60, mais 60, mais 70 e aqui, ó, mais 50. Se vocês fizerem essa soma, na verdade eu fiz aqui, ó, dá 450. Seriam 450 mil toneladas total, né? Só que aí o que eu tenho que fazer? Porque ele quer o valor, né? Teve média. Então, nós teríamos que fazer a somatória do total e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria dividir por 9, que aí daria 50 mil toneladas ao ano. Na verdade, essa informação é porque a gente ainda não apresentou, que é o assunto da gente na unidade 3, média, moda, que a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, eu até coloquei, porque tá lá, embora seja análise de gráfico, né? Mas, de qualquer forma, é bom que a gente abre um assunto que a gente vai estudar na próxima unidade, tá bom? Só para ter essa noção. Até, na verdade, dá menos trabalho do que a gente imagina. Até que essa soma aqui é uma soma fácil de fazer, né? Mas, de qualquer forma, eu teria que somar todas essas informações que ele está me mostrando e depois dividir por 9, porque são 9 anos de observação. Aí eu tenho o valor médio. Tá? Eu acho que até escrevi aqui. Oi, quem falou? Pode falar? É a Grazi. O meu raciocínio foi esse, mas eu acho que eu esqueci de somar algum, porque deu 43,3. Deve ter sido erro na conta. Depois você repita aí, por favor. Não, aí eu fui fazendo junto com você e deu certinho. Fez? Ah, então tá bom. Isso. Porque então é isso mesmo. Eu fiz aqui, ó. O meu deu 450 dividido por 9, que é igual a 50. Tá? Depois podem até conferir, por favor. Eu fiz essa soma toda bonitinha, só que aí eu dividi por 2, porque eu pensei em média, aí eu dividi por 2, só que aí deu errado. Não. Então, tá vendo? Aí você dividiu por 9, deu 50 mesmo, Daniel? Deu. Quando eu dividi por 2, deu 200. Até isso. Se deu 450, dividido por 9, é isso mesmo. Ótimo. Então tá. Então agora... Oi, diga. Uma pergunta, aí a moda seria 60 mil toneladas? Isso. Beleza. Mas isso a gente vai trabalhar bonitinho adiante, tá, William? Beleza. Então, vejamos aqui agora. Bem, ó, certinho. Correção, tá? Como eu tinha prometido para o Daniel, mas eu faço questão de fazer com todo mundo. Eu acho que às vezes o que é a dúvida de um possa ser de outros, né? Mesmo porque eu tinha tido pergunta por WhatsApp desse exercício também. Bem, então é trabalhar com população e amostra, tá bom? Então a gente vai aqui mostrar, né? Falar aqui daquele exercício de semana passada, tá bom? Sexo e câncer. Estar exposto a doenças sexualmente transmissíveis aumenta o risco de desenvolver câncer na próstata em homens de meia idade. Este é o resultado de um levantamento da Universidade de Illinois e de Fred Mercherson Cancer Research, no Seattle, Estados Unidos, com 1.456 homens entre 40 e 64 anos, tá? Indivíduos com cerca de 30 parceiras ou mais, sobretudo com registro de doenças sexuais desse tipo, apresentaram risco dobrado para o câncer em comparação com aqueles de vida sexual menos ativa. Então, me pergunta qual que é a população e qual que é a amostra. Repare o seguinte, aqui que tem as minhas informações, literalmente, né? O que ele mexeu? Ele teve 1.456 homens.
tá? Ou seja, isso daqui, 1.456 homens dentro desse universo, né, que ele está trabalhando com homens expostos sexualmente transmissíveis, então isso daqui é a minha amostra, tá? 1.456 homens. É a amostra. Ele não está estudando todos os indivíduos do sexo masculino. Agora, qual que é a população? Eles teria o estudo total se ele tivesse estudado, pesquisado todos os homens com entre 40 e 64 anos. Então, essa é literalmente a população dele, né? Mas é factível estudar toda a população? Não. Então, população são homens entre 40 e 64 anos, sendo que a amostra, que foi o levantamento que ele fez, ele trabalhou com 1.456 homens. Ok? Eu entendi, então, a atividade errada. Eu considerei no problema. Ah, não. Pois é, no Fiz isso, eu coloquei a população como homens com câncer de próstata, entendeu? A desenvolver. Você colocou homens com câncer de próstata. Mas, isso, na população. E a amostra eu coloquei 1.456 nessa faixa etária. Tá? Estar exposto aumenta o risco, né? Entre homens de meia idade. Então, na verdade, não é qualquer homem. Você pega um jovem aí, ele também, só que ele queria entre homens de meia idade. Qual que é essa meia idade? Entre 40 e 64 anos. Tá? Então, vejamos o próximo. Mais velhos em risco. Primogênitos correm maior risco de problemas cardiovasculares do que seus irmãos, de acordo com pesquisadores italianos. A Fundação Dom Carlo Chinocchi de Milão constatou que de 348 pacientes com doença coronariana, 46,7% eram primogênitos. A proporção de primogênitos na população italiana é de 29,3%. Não há conclusão sobre os motivos. Bem, então, na hora que a gente fala 348 pacientes, isso daqui é literalmente uma amostra, né? A não ser que ele falasse o seguinte, ó, de uma lista de 348 indivíduos, tantos por cento, né? Ou seja, se ele falasse que isso aqui era o total, mas ele não falou. Isso aqui era a quantidade que ele obteve, né? Como que ele obteve, inclusive ele nem chamou a atenção, isso aqui é uma amostra. Qual que é a população? Olha, literalmente ele está estudando uma população que tem o quê? Pacientes com doença coronariana. Então, primogênitos correm maior risco de problemas cardiovasculares. Então, indivíduos, qual que é a população? Pacientes com doença, com problemas cardiovasculares. Por quê? A partir de toda essa população com problemas cardiovasculares, né? Eles literalmente identificaram aqui esses 348 e que, inclusive, correspondiam a essa porcentagem de serem primogênitos. Então, 348 são os pacientes e a população em si são indivíduos que apresentam problema cardiovascular. Aqui, aleitamento, né? Amamentar uma criança por menos de 3 meses é um risco para a inteligência da garotada. Uma pesquisa publicada no Archives of Disease in Childhood avaliou as habilidades de 345 crianças. As avaliações ocorreram aos 13 meses e 5 anos de idade, com participantes que mamaram no peito por 6 meses ou mais e outros que o fizeram por menos de 90 dias. Esses últimos apresentaram maior probabilidade de marcar pontos abaixo da média para habilidades mentais posteriores. Bem,
345 crianças que ele avaliou. Isso é uma amostra, né? Na verdade, qual que é a população dele, tá? Repare que ele fala aqui, aquelas crianças participantes mamaram, aqui ó, ele avaliou 345 daquela população que mamou por 6 meses ou mais. Ou seja, qual que é a população? De todas as crianças que mamaram no peito por 6 meses ou mais, poderiam ter sido estudadas por ele. Mas quantas foram? Uma amostra de 345 crianças. Então, de repente, vamos dar continuidade a essa pesquisa? Vamos, estamos lá. Provavelmente pode existir maior quantidade de crianças que tenham mamado por mais de 6 meses, né? Podem ser incluídas? Podem ser incluídas. Então, população, as crianças que mamaram por 6 meses ou mais, a amostra são 345 crianças. Ô, Lu. Oi? Eu tô achando estranho, por ser de revista, não deveria estar, tipo assim, das crianças em São Paulo, por exemplo, 345 delas mamaram dos 13 aos 5 anos, por exemplo. Aí a gente poderia falar que a população são as crianças de São Paulo e a amostra seriam essas 345. Porque realmente foi tirado, literalmente, só para você ter uma noção, William, isso daqui até peguei de atividades que são dadas, eu acho até que eu coloquei a fonte para vocês no final aí, ó, Caderno de Exercícios da Federal. Eles literalmente pegaram, né, dessas revistas, igual Revista Veja, eles sempre fazem, Revista Época, né, enfim, e colocam ali. Então, assim, a gente não pode mexer naquilo que foi publicado, né? Enfim, e aqui para a gente poder extrair essas informações, tá? Entendi. E aí a gente não pode... Agora, esses tipos de revista, né, elas fazem uma leitura mais leve, porque aí não são revistas científicas, né? Elas têm uma linguagem mais coloquial, mais... Talvez seja para poder... Enfim, tá? Não que não possa ser passivo de alteração, mas aqui realmente eu retirei dessa fonte de atividades que eles têm, né? Que eu pego justamente essas referências para vocês, que é o que tem ali para a gente poder trabalhar, tá bom? Bacana. Aí, no caso, eu poderia responder, então, que a população são as 345 crianças? Acho que foi isso que eu não entendi. Não, a população não. A população são todas as crianças que mamaram no peito por 6 meses ou mais, tá? E também os outros, né? Porque ele também estava avaliando aqueles que o fizeram por menos de 90 dias. Não pode nem esquecer disso aqui, não. Essa é a população que vive, né, nesse ambiente aqui. Foi uma pesquisa que foi publicada nesse local. Então, no local, ou seja, dessas crianças, aqui nem fala a cidade, né? Por isso que realmente seria interessante falar. Nessa localidade, todas as crianças que mamaram no peito por 6 meses ou mais e todas aquelas que mamaram por menos de 90 dias são elegíveis a participar dessa pesquisa. Só que, na verdade, o que eles fizeram? 345 crianças. Aí não dá nem para me saber, né? Qual que é o total? Todas que, porventura, estejam dentro desse requisito, poderia ter sido estudado. Isso que é a população. Isso pode ser até uma pegadinha em prova, né, professora? Por isso que eu coloco, igual que eu fico aqui pegando para a gente referência, do que tem ali de publicação, até para que eu não faça necessariamente de cabeça, para não cair, né, às vezes em deslizes, em uma situação dessa. E justamente, é bom a gente ter maldade, né? Porque possa ser perguntado por nós. Gente, eu sei que a gente já estendeu, quem porventura
tiver que sair, pode ficar à vontade, tá? Eu vou continuar, vou deixar até gravação, enfim, mas é porque eu vou corrigir aqui tudo, tá bom? Pedaladas pela vida. Exercícios aeróbicos, como pedalar ou caminhar, são recomendados a pacientes que lutam contra a hipertensão. A boa notícia é que a atividade física combate a pressão alta, mesmo quando praticada sem muito afinco. Algo entre 60 e 90 minutos de prática esportiva moderada por semana já contribui para manter a pressão arterial nos níveis ideais, entre 11 por 7 e 12 por 8. A revelação surgiu de um estudo com 207 homens e mulheres hipertensos e totalmente sedentários realizado pelo Instituto Nacional de Saúde e Nutrição do Japão. Espero que nosso trabalho tire do sofá quem pensa que exercício só faz bem quando praticado várias vezes por semana. Diz o pessoal de Kazuko. Isso. Conclusão: pouco é sempre melhor do que nada. Tá? Bem, então vejamos. Aqui, na hora que ele fala, né? A revelação surgiu de um estudo com 207 homens e mulheres hipertensos. Então, na verdade, e totalmente sedentários. Então, ele estudou 207 homens e mulheres, isso daqui é uma amostra, né? Isso aqui é uma amostra. Bem, qual que é a população? Qualquer homem e qualquer mulher que fosse hipertenso e totalmente sedentário poderia ter entrado nessa pesquisa. Ah, por que não entrou? Ah, porque não foram encontrados, ah, porque alguns negaram, né? Enfim, o motivo não vem ao caso. Agora, ele trabalhou com uma amostra de 207, né? E que poderia ser ampliada. Qual que é a população? Homens e mulheres hipertensos e totalmente sedentários. Qualquer um, né? Que eventualmente caia dentro desse requisito poderia ter sido estudado, tá? Então, amostra 207, homens e mulheres hipertensos, população, homens e mulheres hipertensos e totalmente sedentários. Não sei se tem mais alguma, deixa eu ver aqui. Tem mais uma só. Tem? Então vamos. Ah, tem. Última, então. É a última? Então vejamos. Amigos do peito. Atividade física moderada, como natação, bicicleta ou caminhada de 30 minutos, praticada 5 vezes por semana, reduzem 20% o risco de câncer de mama. A conclusão é do mais abrangente estudo sobre o assunto, o Women's Health Initiative, que acompanhou 74 mil americanas durante 5 anos. A prática de exercícios contribui para a saúde das mamas, mesmo quando iniciada depois da menopausa. Os benefícios do esporte foram observados até em mulheres mais propensas aos tumores. Aquelas com histórico de câncer de mama na família, as que fazem reposição hormonal e as que não tiveram filhos. A atividade reduz o risco de desenvolvimento de doença porque diminui a gordura corporal, que favorece a circulação de hormônios indutores do câncer. Mesmo que pratiquem exercícios, as mulheres devem combater o sobrepeso para garantir o efeito benéfico sobre as mamas. Bem, olhem só, esse estudo, né, com os mais abrangentes sobre estudo, acompanhou 74 mil americanas. Bem, existem só 74 mil americanas? Não, então 74 mil americanas são literalmente a amostra. Ah, professora, é muita gente. Então, concordo, é muita gente, mas é uma amostra, né? Qual que é a população? Poxa, todas as mulheres americanas. Ele está aqui tentando verificar a atividade física, né? Pelo menos 30 minutos, praticada 5 vezes por semana, tá? Mas aqui ele acompanhou 74 mil americanas. Só que lá existe muito mais do que 74 mil americanas. Então, amostra, 74 mil americanas, população, todas as mulheres americanas. Ô, Lu. Diga.
Na minha população aqui, eu coloquei que seriam as mulheres com histórico de câncer de mama na família. E eu não coloquei todas as mulheres, só as que têm o histórico. Deixa eu ver aqui. Atividade de risco moderado, natação, praticada 5 vezes por ano, reduz o risco de câncer. A conclusão mais abrangente. Eu estou tentando ver aqui se poderia. É o do mais abrangente todo o assunto que acompanhou durante 5 anos. Mas ele não falou que acompanhou, que essas 74 mil americanas, ele não fala que elas tinham pessoas na família. Ele não. São 74 mil americanas. Eu acho que eu deduzi isso por essa parte que fala que os benefícios do esporte foram observados. Eu acho que eu deduzi por isso, nem sei por quê. Porque olha só, ele até cita assim, que os benefícios do esporte foram observados até naquelas que... Porque a gente sabe que se eu tiver na minha família um histórico, né, eu não significa que eu vá ter, mas me dá uma maior probabilidade. Então ele falou que as atividades físicas, elas foram bem-vindas, né, até nesses casos. Mas não significa que essas 74 mil americanas, ele não falou em momento nenhum que elas foram escolhidas porque elas tinham. Então isso deixa vago, ou seja, ele acompanhou 74 mil americanas. Qualquer outra mulher americana poderia ter entrado no estudo dele. Ele não fez uma restrição. Ele não colocou pra gente como que ele escolheu essas 74 mil americanas. Bom, por isso que aqui, realmente não é ideal você colocar isso, não. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ô, Lucinha. Oi, diga. Mas no caso, poderia colocar somente mulheres americanas? Pode. Ser mulher americana, sim. População. Beleza. Obrigado. De nada. Deixa eu ver. Era isso, não era, Daniel? Era a outra questão que tem, era para encontrar na internet. Era o quê? Para encontrar na internet uma matéria. Uma matéria, não foi? Isso. E eu nem coloquei aquelas primeiras, que também fez parte do exercício, porque aquelas, inclusive, a gente já tinha corrigido, várias delas estavam num Kahoot anterior que eu tinha dado a vocês, tá? Tem até lá no material, no Kahoot, eu peguei as questões, embaralhei e coloquei lá no Kahoot. Isso daqui, mas isso daqui a gente já estendeu, era uma outra atividade que ia passar para vocês. Eu agradeço a vocês, a quem ficou, tá? Enfim. E qualquer dúvida, qualquer questão ainda, qualquer coisa, vocês me falam. Tá, Daniel? Não, deu para entender. Muito obrigado por fazer. De nada, sem problema algum. Gente, então, no mais, boa noite para vocês. Boa noite. Viu? Beijão, se cuidem. Lembrem. Boa noite, Lu. Tá? Beijão, fiquem com Deus. Depois vocês deem uma olhadinha nas notas, né? Que eu já lancei as notas das nossas disciplinas, das atividades que vocês entregaram. Vê se tá tudo direitinho. Qualquer coisa, vocês me mandam uma mensagem, tá bom? Boa noite, Lu. Obrigado. Fica com Deus, William. Fica com Deus. Beijo. E parabéns, tchau, William, pela matéria, viu? Achei muito legal. Obrigado. Parabéns para você, Júlia. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, viu? Uhum.